já perceberam, tem aquela coisa de você clicar na letra, né, e você escolhe o intervalo inteiro. E aí, quando você faz isso, isso significa que você está selecionando uma array, porque ele é uma lista de informação. Então, vou mostrar para vocês o porquê. E aí, até uma coisa que eu vou fazer para ficar mais fácil, caso alguém não conheça isso daqui, todos os intervalos que você escolhe fica aparecendo aqui em cima. Então, esse daqui, né, até deixei o mouse em cima, não sei se está dando para ler, mas aparece name box. Isso daqui você pode colocar nome no que você quiser do intervalo que você escolher. Então, o que eu vou fazer aqui, para ficar só mais fácil para a gente, o intervalo de A a E, que é o nosso formulário, eu vou chamar ele de dados. Então, tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, bem simplesinho. Então, se vocês perceberem, não sei se vocês já tentaram fazer isso antes, né? Mas quando a gente tenta pegar um dado, vou colocar aqui do lado, só para vocês, né, deslumbrarem o que eu estou falando. Então, aqui ele aceita fazer isso. Só que se você tentar fazer isso com um intervalo e colocar tudo, né, deixa eu só tirar aqui para ficar um intervalo maior. Então, vamos supor que a gente pega aqui, né, um intervalo grande de informação. Ele vai dar uma mensagem de erro. E aí, nessa própria mensagem de erro, ele já te fala como que você vai solucionar, que é com uma fórmula que chama array fórmula, porque você não pode colocar um intervalo inteiro dentro de uma célula só, mas você pode colocar uma lista de informação. E aí, vou só transformar, então, em array fórmula, igual vocês viram ali, mesma instrução que seguiu. E ela não tem instrução nenhuma, tá vendo? É só array fórmula mesmo, você não precisa colocar nenhum componente, alguma informação, e aí ele já deixa eu colocar o intervalo todo. E aí, o que é importante de você perceber isso? Só essa célula aqui, deixa eu colocar uma corzinha só para ficar evidente, que está com a fórmula. Se vocês forem olhar, ó, aqui tudo, não, ele só puxou a informação do lado, se você tentar apagar, ó, talvez não dê para aparecer porque está muito rápido, mas eu estou apertando aqui para deletar os interferir aonde que ele precisa do espaço, ele também vai quebrar. E aí ele já te mostra, não sei se está dando para ler o tamanho do erro, beleza. Que tá, né, tá falando ali, tem alguma coisa tá atrapalhando ali no G6, então se você vir aqui no G6 simplesmente tirar, ele volta a funcionar. Então, por que a array é importante? Quando a gente está falando de tabela, agora fica mais fácil de explicar, tudo, quando a gente vai tratar dentro de uma query, geralmente dentro de um banco de dados e tudo mais, eles não interpretam uma célula separada, eles interpretam uma coluna inteira. Então, por que isso é importante? Numa tabela, às vezes você pode colocar, igual está aqui, né, vários números, e aqui embaixo você coloca assim, sem valor. E aí, às vezes, isso é comum de acontecer em planilhas de comercial, de formação, porque, né, não tem mesmo aquele número e tudo mais. Mas aqui, em específico, quando a gente vai falar de tabela, né, de selecionar uma coluna inteira, isso daqui não pode acontecer, porque são dados diferentes. Aqui a gente está falando de número, aqui a gente está falando de texto. Então, por isso que eu falei da diferença, planilha e tabela. A tabela, ela sempre vai ter os padrões nas colunas, e isso daí, quando a gente for entrar nas fórmulas ali, vai ser importante. Então, ok? Para a questão de entender como é que foi a fórmula, do espaço, aí no chat tem alguma pergunta? Eu estou com o chat aqui na outra tela? Mas não, né? Tá. Então, como que a gente usa o array, né? Onde que, no dia a dia ali, isso daqui vai ser prático? Então, como vocês viram, o array, vou colocar aqui para deixar salvo para vocês, depois no final eu mando a planilha para vocês terem a colinha. Então, vamos colocar o seguinte, muitas das vezes quando a gente quer usar uma fórmula para aplicar para tudo, o que a gente faz? A gente coloca o igual aqui, você vê que ele até, né, já deu uma sugestão, aí a gente faz isso daqui, e aí assim, né, ele deu aqui um autofill, e aí vamos só colocar para vocês verem, mas o que acontece? Ele para aqui. Então, o que vai acontecer? Se alguém responder o forms lá agora, essa próxima célula vai ficar vazia, porque não tem informação nenhuma para ele seguir. E aí entra o array. Por quê? Se a gente, então, vamos transformar isso daqui, né? A mesma coisa que a gente fez na outra abinha ali. Vou transformar isso daqui numa array. E aí, 2 deixa eu só colocar em maiúsculo para ficar bonitinho.
É 2E. Então, ele vai continuar jogando os valores até para baixo. Então, se eu preencher aqui, ó, ele vai sair continuando informação, enquanto tiver informação. Ele vai seguir. E aí, vamos ver até onde que, senão deleta coisa que não é uma resposta. Então, esse é um uso do array, para quando você precisa fazer uma coluna que ela vai atualizar, né, sozinha ali, enquanto estiver indo resposta. Essa é uma baita fórmula para usar, ela é muito tranquila, vocês viram que, né, é só selecionar o intervalo. E aí, um uso muito comum para ela é fazer o seguinte. Vamos supor que a gente quer colocar uma ID para as respostas aqui, né? Então, deixa eu só apagar o array para vocês verem, mas, né, todo forms aqui no começo tem, né, a ordem aqui das respostas, e aí vamos supor que a gente não quer ver os números assim para saber quem foi primeiro, segundo, a gente quer alguma ID que fique mais fácil da gente ler isso. Então, esse é um uso muito comum, porque a gente coloca o array fórmula, e aí eu vou colocar uma fórmula aqui dentro que chama row. Ele vai pegar o número da linha, então, né, já apareceu ali que é o A2. Então, se eu colocar aqui já agora tudo, ó, o que vai acontecer? Ele saiu colocando os números, só que como a gente quer o cabeça, a gente não quer o cabeçalho, eu só vou colocar -1. Que aí agora a gente tem direitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai seguindo eternamente. E aí, quando você não quiser poluir muito a sua planilha, o que você vai fazer? Aqui antes, a gente vai fazer um if simples aqui, ó. If é 2A, e vou colocar um em branco. Porque se ele for em branco, ele também vai colocar em branco. Deixa eu só trocar para a vírgula, né? Então, ele também vai colocar em branco. Se não for em branco, ele faz a fórmula que a gente fez. Então, o que vai acontecer? No final, ele para. Porque não tem o tempo de resposta aqui, ó. Então, né, o último foi aqui, ó, 19. Vamos marcar aqui para vocês verem. Então, ele parou aqui no 18, esses números foram que a gente inseriu. E aí, se agora alguém responder de novo, vai vir 19, 20, 21, e aí é um ótimo jeito de você marcar as linhas da sua planilha. Tem então aqui com array, podemos seguir para o carry então. Alguém tem alguma dúvida antes sobre array? Se quiser, pode perguntar. Às vezes pode ser que eu falei muito rápido. Tudo certo? Então, beleza. Vou continuar então. Então, vamos entrar na carry. Ela é uma fórmula muito completa em si, porque tem como fazer várias coisas dentro da fórmula. E aí, antes, né, uma coisa que a gente tem muito de achar que a gente, quem mexe com planilha, né, que a gente não é dev, questão de programação, mas o que acontece? Essa telinha branca que a gente escreve as coisas aqui, ela é literalmente a mesma coisa que um programador usa quando vai escrever. Então, quando você está escrevendo aqui, na verdade, você está programando numa linguagem de programação, que é a linguagem do Google Sheets, da planilha, mas você está fazendo programação, igual qualquer coisa. Então, se você puxa para cá, né, fica aquela tela branquinha gigante, fica igual uma tela mesmo, pessoal que escreve código, e aí, dependendo do tamanho de fórmula que você for escrever, vai ficar um código aqui enorme. Então, só para a gente começar pela carry, eu vou começar ela com o mais básico de tudo. Meu básico é bem sensível ali. Vou fazer o seguinte, então, carry, que é a fórmula que a gente vai usar, e aí, antes da gente escrever, vou só mostrar para vocês o que ele está mostrando como, né, as categorias que a gente vai inserir. Então, o primeiro, ele está pedindo os dados que a gente vai utilizar. Então, os dados que a gente vai utilizar são os dados, que é aquele intervalo que a gente nomeou. Depois, ele vai pedir a carry que você vai escrever. Então, ele dá um exemplozinho aqui, ó, entre aspas, escreve uma coisinha, e aí, para quem não entende, aqui começa a ficar um pouco esquisito, porque, né, a gente não sabe usar, e aí fica essa, né, só uma dica, e depois você tem cabeçalho ou não. Então, aqui é onde que é a ideia principal desse workshop, vai ser onde que a gente vai destrinchar essa fórmula aqui para ficar mais fácil de vocês usarem, não precisa tentar decorar, porque não, assim, é difícil de decorar todas as ordens, isso exige questão de prática mesmo, na área, com o tempo talvez vocês decorem, mas se não decorar não tem problema. A ideia da tabela vai ser exatamente ter um ponto para vocês, né? Poxa, esqueci qual que é a ordem, esqueci como é que escreve. Volta aqui nessa planilha e vai servir de colinha para vocês. Vocês podem duplicar, né? E fica disponível sempre para vocês. Então, por enquanto, eu não vou colocar nada, só para vocês visualizarem o que vai acontecer. Ele simplesmente gera
tudo que está lá. Então, porque é uma consulta, a gente consultou os dados, ele trouxe os dados. Simples, trouxe tudo que está lá. Então, o que vai acontecer? Vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Nossa, ele está sem o cabeçalho aqui, mas eu acho que é a cor da letra. Não, será que eu apaguei ali enfim, não veio com o título, a gente, talvez pode ser por conta da Carry, a gente resolve isso na própria Carry. É bom que vocês verem uma das funções. Então, beleza. Puxando os dados, vamos começar a entrar, então, nessa fórmula aqui que ele está, né, disponibilizando aqui para a gente. Vou deixar, então, essa Carry aqui para vocês de colinha, só para servir, né, de base. Vamos para a próxima aba aqui. Então, vamos criar uma Carry. Fica uma Carry. A gente, então, mesma coisa, né? Vamos selecionar a nossa base de dados. E aí, agora a gente vai começar a escrever. Aqui dentro, quando a gente vai escrever, não sei se todo mundo sabe, mas acho que pelo nível lá de 2 e 3, acho que todo mundo sabe, não necessariamente aqui dentro a gente precisa chamar uma fórmula em si. Porque como a gente está escrevendo, igual eu falei, uma programação, se eu quiser escrever aqui Laís, se eu escrever entre aspas, ele me deu normal o que eu escrevi ali, porque não é uma fórmula em si. Aqui dentro eu só estou escrevendo código. E aí tudo que é texto dentro de código, a gente escreve entre aspas. Então, por isso que aqui não quebrou, não deu nenhum erro. Então, vamos lá, coloquei dados. Agora, eu vou começar a saltar talvez um pouco de espaço aqui para vocês, só para ficar mais fácil de vocês lerem, porque normalmente a gente está escrevendo para frente e eu vou escrever para baixo, para ficar mais bonitinho aqui para vocês. E aí, quem não sabe, acho que no Mac isso daqui vai ser Command Enter, mas no Windows, para quem estiver usando, é Ctrl Enter. E aí eu vou pular para a linha de baixo, só para ficar mais fácil aqui. E aí, ó, então vamos escrever entre aspas. Vou colocar um select, e aí ele, né, você vai colocar o que você quer selecionar. Então, por enquanto, vamos só selecionar a primeira coluna, que é a A. E aí, o terceiro lá, ele pergunta se tem cabeçalho ou não. Então, nossa base de dados tem um cabeçalho. Então, beleza, coloquei aqui, ó. Então, ele trouxe só a coluna A, e aí, sempre que atualizar lá, vai atualizar aqui. É praticamente tempo real, só como algumas bases são muito pesadas, que o Google pede um tempinho, né, para atualizar, mas ela quase sempre vai ser em tempo real. E aí, qual que é a vantagem de você fazer isso daqui com uma query? Para quem, muitas vezes usa VLOOKUP, não sei se todo mundo conhece, né, mas é aquela fórmula que você vai puxar uma informação de uma outra tabela, né, usar ali para buscar, sei lá, se tem Renan em 2 abas, eu uso o Renan como chave para trazer a informação. Só que essa fórmula tem um porém, que a chave sempre tem que estar antes do que você precisa. E aí, vamos supor que a nossa chave seria a segunda coluna e a gente quer trazer a primeira. Com o VLOOKUP não teria como você fazer isso, porque você vai estar a chave depois. Só que se você usar uma query, você escolhe a ordem das colunas. Então, você vai montar a tabela, por isso que é uma consulta, você vai montar a sua base. Então, se eu quiser aqui B, A, depois colocar um D e colocar um E. Então, ele vai montar de acordo com as ordens que a gente escolheu ali. Diferente do que é a base principal, né? Vou voltar aqui só para vocês verem, mas tá a ordem diferente. Então, esse é o primeiro uso em si, o select, né? Você pode usar só ele, se quiser, você não precisa usar tudo dentro que está da query. Esse é um exemplo de uso. E aí, um outro exemplo de uso que, quando você quer simplesmente trazer tudo, às vezes você quer trazer só uma cópia da base mesmo, não quer usar a base principal com medo de, sei lá, às vezes alguém deletar alguma coisa, ou você mesmo deletar sem querer, se você usa o asterisco, ele vai puxar tudo. Do jeito que tiver lá, com todas as linhas que tiver na base, ele vai simplesmente fazer uma cópia, e aí aqui é a mesma coisa. Estou tentando deletar, ele não deixa você deletar nada, porque ele é uma consulta. Então, esse é um principal uso da query. É para você trabalhar com bases de dados sem prejudicar a base principal, você usa, e aí você não prejudica a sua base, né? Vai ter tudo ali bonitinho para você. Tem, então, com select, gente, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida de como é que funciona? Aqui eu escrevi com letra maiúscula, gente. Isso daqui é mais padrão de programação, porque normalmente, né, todo mundo deixa um padrão para ficar mais fácil de ler. Mas se você quiser escrever em minúsculo aqui, também vai funcionar normalmente, tá? É só padrões mesmo de escrita. Então, select OK.
né? Vamos passar para o próximo. O próximo talvez seja o mais utilizado e o que é muito, muito útil, que é o where. Então, vamos escrever de novo. Vou continuar escrevendo em vez de copiar e colar, porque eu acho que fica melhor de vocês até assimilarem o que estão fazendo. Então, coloquei aqui o texto, mesma coisa. Eu vou selecionar, não vou selecionar todas as colunas dessa vez. Vamos colocar só B, C e D. E aí vou colocar só aqui no final. E aí até uma dica, gente. Quando vocês estiverem começando a usar essa fórmula, no comecinho, né, tudo é muito novo, a gente precisa acostumar. Então, escreve às vezes de pouco em pouco, sabe? Então, coloquei primeiro as colunas que eu quero. Ah, agora vamos ver o filtro, agora vamos ver o que eu quero tirar, porque aí fica mais fácil de você ir escrevendo, porque às vezes você vai escrever tudo de uma vez, e aí você vai, às vezes, ficar assim, onde que eu errei, onde que eu coloquei uma vírgula, não coloquei, e aí, para você, né, vai fazendo de pouco em pouco. Então, primeiro eu selecionei, agora vamos colocar o where. Então, como é que funciona o where? Ele é literalmente um filtro. Então, vamos começar, por exemplo, a filtrar. Vamos colocar que a gente quer na coluna B seja igual a vermelho. Falei do vermelho, então vamos selecionar todo mundo que é vermelho só. Opa, acho que eu coloquei a coluna errada, deixa eu só ver qual que é a coluna certinha da cor. Acho que a cor é assim. Ah, então é por isso. Bom que vocês veem em tempo real questão de erro. Porque o que aconteceu? O filtro, ele está procurando no B. Não tem nada no B, não tem nada para apresentar. Não tem nenhuma linha que está com vermelho. Então, vamos trocar aqui, vamos colocar C. Então, ele trouxe todo mundo. 3 pessoas respondendo vermelho, o número da sorte. E aí, aqui entra talvez um pouquinho mais técnico, mas vou colocar exemplos aqui para vocês ficarem fácil de ter isso, que é você colocar mais regras para filtrar várias coisas, por exemplo. Vamos supor que a gente quer trazer o vermelho, mas a gente também quer trazer outra cor. Então, or, aqui vai ser ou então vai trazer vermelho, ou escolhe uma cor aí, lá, do arco-íris, amarelo. Então, vamos colocar... Opa, apertei o botão errado aqui, foi lá para baixo. Então, vamos colocar o amarelo aqui. E aí ele trouxe o vermelho e o amarelo. E aí, isso daqui, vocês podem colocar diferentes filtros, né? Então, você pode sair seguindo aqui. Ah, eu quero trazer o vermelho e o amarelo. E vamos supor que a gente quer trazer desses dois. E quem o número da sorte, então, quer D, for maior do que 6. Vou colocar aqui maior do que 6, porque a gente vai excluir alguns ali, ó, porque tem os 5, né? Então, como ele está com hora, até é um bom ponto para vocês perceberem. Na matemática, igual quando você aprende na escola aquela coisa do parênteses, sabe? De, né, primeiro resolve dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora. Na programação, isso também funciona. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso entre parênteses. Então, deixa eu só... int d, 6... Vou colocar aqui. Deu um erro, e aí ele mostra a questão... Os erros dele é mais difícil de você entender, então ele está pedindo options, limite, que são outras coisas para escrever. Então, para simplificar, vamos tirar isso do amarelo aqui, só para vocês entenderem. Depois eu vou colocar em algum lugar na planilha um lugar... Pode perguntar. Não, é mais para comentar mesmo, é que eu acho que nas planilhas, né, o AND é considerado como mais e o OR é vezes. Então, acho que funcionaria se você colocasse se igual a vermelho, OR, né? Amarelo, em parênteses. A parte do OR e não a do AND. Pode ser que funcionava mesmo, e aí é um bom ponto, que a Júlia trouxe, que a ordem do que você vai escrever ali também importa, né? Igual eu falei, igual matemática, assim, de primeiro fazer multiplicação, depois alguma coisa, aqui é igualzinho, normalmente ele primeiro resolve os ends, depois o OR, então ele vai seguindo uma ordem, e aí se precisar, você, né, monta uma estruturinha para não avacalhar isso daqui. E aí, igual eu falei, depois eu coloco outros exemplos de filtro, né, de end, maior, igual, mas como eu vi que o nível do pessoal aqui está mais alto, acho que todo mundo conhece isso, né, de maior, menor, ou alguém não conhece. Se não conhecer, pode levantar a mão, explico rapidinho. Não fica com a dúvida para vocês, não.
Todo mundo conhece? Beleza. Então, todo mundo ok com o where, serve para filtrar, deu para entender, né? Beleza. Então, vamos passar para o group by agora. Então, como que funciona o group by? Vou colocar aqui de novo. E aí, vamos selecionar tudo. E nosso dado tem cabeçada. Olha, apresentou algum errozinho. Vamos ver o que foi. Dados. Engraçado. Ah, não coloquei o select, ó. Então, bom ponto. Para mim mesmo. Então, você tem que colocar o selecionar, porque, né, o que você vai selecionar? Selecionei tudo aqui. E aí, o group by, normalmente ele vai vir junto de alguma fórmula matemática que você queira fazer. Então, vou mostrar um exemplo bem prático para vocês com a questão das cores ali. Então, vamos selecionar o C. E aí, vamos supor que a gente quer somar os nossos números da sorte ali. Então, eu vou colocar sum de D. E aí, vocês vão ver, eu vou dar Enter de propósito aqui, só para ele gerar o erro mesmo, porque ele mesmo já vai falar o que está faltando. Então, a gente selecionou uma coluna que não está agrupada, que é o C, porque eu selecionei ele. Então, logo depois aqui, vou colocar um C, e aí, agora aqui está todas as cores que estão lá e a soma dos números. Então, e aqui, até um bom ponto para vocês entenderem por que eu coloquei nessa ordem aqui embaixo, porque aqui dentro vocês têm que seguir uma ordem lógica. Eu deixei aqui para vocês na página principal, deixei aqui a documentação da Carrie. Depois, se vocês tiverem curiosidade, lá vai ter todas as ordenzinhas das cláusulas que a gente está escrevendo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, vamos colocar a mesma coisa que a gente colocou antes. Então, o C, vamos colocar... Tem verde? Tem. Vamos colocar verde dessa vez. E aí, vocês vão ver que ele deu um erro assim mesmo. E aí, ele está falando aqui do where, ele está no lugar errado. Então, se você trocar, tirar ele daqui, colocar antes. E aí ele funcionou. Então, por isso que eu falei assim, não tenta decorar isso, é chatinho mesmo de decorar, mas usa a tabelinha como base, porque aí aqui, sempre que vocês precisarem lembrar da ordem, volta aqui, dá uma olhadinha de novo de como é que funciona a fórmula e tudo mais. E aí, aqui, né, então agora a gente já está com o filtro e com o group by. Aqui dentro, além do sum, tem outras, tá, gente? Vou deixar várias aqui, porque aí, se vocês quiserem, sempre vai estar disponível. Então, vamos colocar a média, vamos colocar o mínimo e o máximo. Então, ele trouxe vários números aqui, né? Se você deixa, ele coloca min e o número da sorte, a mesma coisa. Para o max, ele coloca o que você, né, fez antes com a fórmula e qual coluna que você usou. Esse é o padrão que ele coloca no número aqui da tabela. E aí, um detalhe importante é que sempre que você colocar alguma coisa no group by, aliás, no select, que no caso, né, o C, ele sempre vai pedir para colocar no group by também. Sempre que tiver no select, tem que estar aqui. Só que, não necessariamente, tudo que está no group by precisa estar ali. E aí é um detalhe que vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes a gente deixa isso passar batido. E aí, ó, o que aconteceu, por exemplo, aqui? Eu coloquei para agrupar pelo C e pelo D também. Então, ele agrupou. Ele colocou aqui 2 vezes o verde, ó, porque ele agrupou os resultados. Então, sempre toma muito cuidado com isso. Né, se você vê que o dado está meio divergente do que você está procurando, pode ser que você fez isso, às vezes deixou em algum lugar, e aí é bom repassar o que escreveu, igual, é normal, tá, gente? Tá errar, às vezes, quando vocês vão escrever, igual ali que eu esqueci o select e tal, é super comum, e aí é questão de, né, ir reescrevendo, vocês vão acostumando com a fórmula também. Deu para entender o group by? Do certinho, com questão de fórmulas aí para matemática. Ok, né? Beleza. Então, vou passar para o próximo. Igual eu falei, gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem também ir me interrompendo e tal. Sei que é muita informação, estou tentando passar tudo de uma vezada, porque
que aí, igual eu falei, vai ter a colinha para vocês, e vocês também podem me perguntar, me chamar no chat, para quem quiser, né, tirar alguma dúvida e tudo mais. Então, vamos para a próxima. A próxima é o pivô. Muita gente usa isso na planilhas, né, e aí é aquela coisa do pivot table, né, para quem tabela pivotada, né, tem gente que até transforma no português mesmo. E como é que o pivô aqui, mesma coisa do que a gente pode usar lá. Então, vamos escrever mais uma formulazinha aqui, agora para o pivô. Então, a gente quer a tabela de dados, né? Vamos colocar a carry aqui. Dados. Então, select. Vamos colocar, por enquanto, B, C e D. Então, vamos agora colocando tudo que está ali embaixo. Então, usamos select, vamos usar o próximo. Então, o where, vamos colocar o where, o número da sorte for maior do que 2. E aí, vamos colocar alguma continha aqui também, só para a gente ir colocando sempre alguma coisa. Vou colocar aqui a média, para a gente ter tudo. Então, group by. Aí, ó, a gente tem que colocar tudo que está ali no select, igual eu falei. Então, esse B, C e D. E aí, vou fechar aqui só por enquanto, para vocês visualizarem. Vamos ver o que ele deu de erro. Igual eu falei, ó, sempre questão de ir olhando o que está acontecendo mesmo. Então, deixa eu só... talvez acho que ele está com um pontinho em vez da vírgula entre os B, C e D. No de baixo, B, C e D. Eu não estou no meu teclado do computador que eu uso mesmo, e aí eu estou apertando tudo errado. Obrigado, Júnior. Então, beleza. Colocamos aqui os dados que a gente quis, ó, então a média, questão do número da sorte, tudo direitinho. E aí vocês vão ver que a média vai dar a mesma coisa, porque ele está fazendo a média de um valor só, né? Então, questão do group by, só que aí, vamos supor, né, pivot table normalmente o pessoal usa muito com, né, igual aquela questão do se conhece ali sim ou não. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar o B daqui. Vamos colocar agora aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele pivotou as informações aqui entre não e sim. Então, vou tirar mais uma tabela. Talvez vai ficar mais fácil. Vamos tirar o D aqui também. Tirar o D daqui, tirar o D daqui. E aí, ó, ele criou, então, o que ele criou para a gente? Vamos de pouco em pouco, né? Por isso que eu falei que a gente vai repetir várias vezes aqui para vocês saírem daqui bem com tudo na cabeça. Vamos separar por linhas. Então, o group by e o pivô. Então, recapitulando o que a gente fez aqui. Selecionamos as bases, selecionamos as colunas que a gente quer, então selecionamos a coluna C, a média da D ali, a gente tirou todo mundo que tinha menor do que 2 no número da sorte, a gente agrupou com o resultado do C, que é as cores, e aí a gente fez um pivô com a coluna se me conhece ou não. Então, ele fez aqui as cores direitinho, ó, e aí todos os números que foi de não e todos os números que foi de sim. Tudo ok para o pivô, gente? Ela é mais tranquilinha de entender, não tem muito mistério com ela. Então, vou só pular. Order by, ele, né, o próprio nome diz. Então, vamos selecionar mais alguma coisa aqui para a gente, para vocês verem o order by. E aí, o order by vai ser legal da gente ter a coluna A, porque ela é de tempo. Então, vamos selecionar C e D. Então, where? Vamos colocar agora aqui todo mundo que B é igual a sim, todo mundo que me conhece. Então, vamos só pular a linha ali, né? Fazer o mesmo padrãozinho para deixar tudo direitinho. Ó, vou colocar um ali, só para colocar o cabeçalho. Beleza. Então, o que é o order by? Exatamente o nome, ele vai ordenar as tabelas para a gente. Então, por exemplo, o order by, vamos colocar aqui, ó, order by. Quando você deixar o order by vazio, igual só está aqui, order by A, ele vai fazer a ordem ascendente, é o padrão.
Se vocês quiserem a ordem ao contrário, logo depois vocês vão colocar desk, né, de descendente, então ele vai fazer o descending dos dados e aí ele inverte, né? Então agora está aqui o último e está descendo os resultados. Não sei se está todo mundo percebendo, mas está aqui agora ao contrário. E aí você pode fazer isso com mais colunas também. Então vamos supor aqui que, na verdade, a gente primeiro queria organizar todas as cores bonitinhas e depois a gente vê a ordem das respostas do pessoal. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma ordem by C aqui, e aí vou deixar escrito para vocês terem de referência também, mas quando vocês quiserem o ascendente, vai ser ASC. Então, tudo que vocês querem fazer mais de uma coisa dentro da cláusula, vocês já devem ter percebido, mas a gente coloca uma vírgula. Então, igual ali, né, o select A, vírgula C, A, né, vírgula D, mesma coisa aqui no order, ó. Então, coloquei um order by CESC, coloquei uma vírgula, e aí eu quero que seja o A, vou colocar o contrário. Entendente? Então, o que ele fez? Ó? Ordenou primeiro as cores, né, ele vai seguir a ordem do que você colocou aqui. Então, ele primeiro fez o ordenamento pelo C, então, ó, azul, laranja, verde, vermelho, ele foi colocando a ordem direitinho das cores, e depois ele organizou pelo tempo. Então, agora está, né, o último para frente, ele vai seguindo aqui a ordem direitinho. Deu para entender a lógica do order by, gente? Certinho? Quanto tempo que a gente tem? 20 minutos? Acho que vai dar tempo de ver tudo. Se quiser, igual eu falei, pergunta, porque esse daqui eu custei entender quando eu aprendi. Então, se tiver meio esquisito, pode me interrompendo. Limite. O limite, ele vai exatamente limitar os resultados. Então, vamos escrever de novo, para ficar bem fixado. Vamos selecionar. E aí, isso daqui, ó, uma boa prática para vocês. Vamos colocar que a gente queria saber só a última pessoa que respondeu. Então, vamos colocar aqui que a gente quer o B, e aí pode ser até um asterisco. Vamos selecionar tudo. E aí, vamos colocar agora aqui, vamos só fechar por enquanto, só para vocês, né, e a gente ir visualizando. Escolhemos tudo. E aí, vamos supor que agora eu quero ordenar, igual a gente fez aquela hora, ó, order by a task. Então, ele inverteu, agora está, né, do último para o primeiro, igual da outra vez, só que vamos supor que você não queria ver todo mundo. Você queria ver, às vezes, os 3 últimos, ou os 2 últimos, os 2 primeiros, às vezes, né, a gente não precisa estar a tabela toda normalmente. Então, você pode limitar o resultado. E aí você vai colocar limite, vamos colocar 3, por exemplo. E aí ele pegou os 3 últimos. Se a gente quisesse ver os 3 primeiros, né, eu poderia colocar essa aqui, de ascendente. E aí ele tirou, foi todo mundo. Só colocar o order by sem nada. Ah, o desk funciona, mas o outro não. Gente, o Google é isso aí. Ó. Então, não sei por que ele não está interpretando, mas ele está literalmente deletando a base de dados. Vamos testar com outra coluna? Ele deve ter considerado os vazios, não? Aí tipo, pegou os 3 primeiros vazios. Pode ser. Tem Gente, essas coisas. O Dani vai ser com a Júlia, porque, né, vocês já perceberam. Não, tem Nada que... O Google tem essas coisas, gente. A gente tem que aprender com ele, porque ele tem suas próprias manias. Não, gente, e a Júlia é case de sucesso, porque ela foi pegando carry comigo, e aí, ó, agora tá me corrigindo. Então, um bom filtro para vocês fazerem até, vou deixar ele escrito nessa tela aqui, porque nem tudo vai ser esse padrão que a gente, né, está acostumado a escrever de igual e tudo mais. Então, vou colocar um outro filtro que é diferente, só para vocês também terem, né, isso salvo. Vamos colocar aqui, ó, o A is not null. Então, é um filtro que você escreve mesmo, que foi o que a Júlia falou. Então, ele pode trazer nas linhas em branco, e aí ele está ordenando, ó, então foi isso mesmo. Então, a gente tirou todas as linhas que estão nulas lá na base dos dados, né? Porque se a gente está trazendo tudo, né? Então, ele está trazendo isso aqui embaixo também, ó. Então, agora, como a gente colocou aquele filtro lá, ele, né, vai filtrar, deixa eu mandar mais um aqui.
Então, ele tirou os em branco, trouxe só os 3 últimos que a gente... Agora os 3 últimos, está com desk. E aí, né, é um bom jeito de você filtrar, às vezes, que é, né, o primeiro lugar, a maior venda, menor, então é um bom jeito para você limitar o resultado. Ok também, gente? Sobre o limite? Beleza. Não vou explicar o offset, gente. O offset também existe, só que o offset ele é menos usado, então não vou explicar, mas só para vocês visualizarem o que ele faz. Ele faz o ao contrário. Se o limite ele pula, né, pegar as 3 primeiras, o offset ele vai pular as linhas. Então, vamos tirar o limite aqui para vocês visualizarem. Então, tá aqui, ó, verde e violeta, né, nossas primeiras linhas ali. E aí, agora vamos tirar esse offset, ó. Então, ele adicionou mais umas linhas aqui, ó, do índigo e do amarelo, que foi as 2 linhas que o offset pulou. E aí, a mesma coisa, ó, vou colocar limite 2, só ficou o índigo e o amarelo. Deu para entender o limite e o offset? Ok, né? Beleza. Label. O label, gente, ele é bem utilizado porque vai ser o jeito que você pode mudar o nome da coluna. Então, vamos escrever outra query aqui. A gente quer a tabela de dados. Vamos selecionar só o A, porque ele é um timestamp, né? Uma coluna de dados. E aí, assim, né? Ninguém vai usar geralmente o nome timestamp quando a gente está falando disso aqui. E aí entra o label, porque a gente, né? Vamos colocar um nome nessa coluna, então um label. Eu quero dar um... E ele pergunta para qual coluna que você vai dar o nome, né? Então a gente está dando o nome para a coluna A. E vamos chamar ela de cycle, por exemplo, que é o 5. E aí ele trocou aqui para cycle. E aí, esse label ele vai ser muito usado principalmente quando a gente vai fazer conta. Então, vou colocar aqui um AVG de D. Ele, ó, então, já deixei o mouse em cima, ó, ele já está me pedindo o group by, que a gente já viu. Então, group by o A. E aí, ó, ele trouxe os em branco, ó, então, por isso que eu falei que a gente vai adicionando na fórmula mesmo. Então, agora eu vou adicionar o a is not null, que foi aquela hora que a gente escreveu, tirou o em branco ali. E aí, quando a gente escolhe, né, quando a gente faz fórmula, igual a média aqui que eu coloquei, ó, ele fica esse nome esquisito, né? Às vezes você não quer trazer o nome da coluna, às vezes você quer trazer só o nome da fórmula, então o label é um bom jeito de resolver isso. E aí, esse daqui é uma coisa que pega muita gente que dá erro nas queries, que a gente vai colocar aqui, vamos supor, D, né, que é o nome da coluna que a gente usou, vamos escrever média. Só que ele vai dar erro. Por quê? Então, ó, ele falou que não tem nada selecionado com D. Então, por quê? Você tem que escrever exatamente o que você escreveu aqui. Então, você não selecionou o D, você selecionou a média do D. Então, agora ele trocou para a média. Então, e aí vocês podem colocar com uma coluna, com 2 ou com todas, não importa. Você, né, vai escolher ali, pode renomear a tabela inteira se você quiser, mas principalmente para valores numéricos é muito comum de usar. Beleza também para o label, gente? Label é meio esquisitinha. Então, tudo bem, né? Beleza, acho que vai dar o tempo certinho. O format, eu deixei também um material de apoio para vocês, porque de todas elas, talvez format é o que precisa mais atenção na hora de usar. Vou abrir aqui só para vocês visualizarem. Quando a gente trabalha com a fórmula igual é ali o format, tem um padrão que todo mundo usa, então é esse ICU aqui, né? Você vê que está Unicode, é um padrão de escrita, e esse daqui é global. Então, sempre que a gente vai tratar de informações de dados, de número e tudo mais... Não. Acho que você não está compartilhando a tela. Eu ia falar isso. Isso, foi. Então, beleza. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele dá um padrão para a gente. Então, de ano, dia, quarter. Então, ele dá um padrão de escrita. E aí, é um padrão para a gente utilizar. Isso vale para várias linguagens de programação. Então, vamos usar aqui no nosso agora para vocês também verem como é que ela funciona. Então, carry, né? Mesma coisa.
Deixa eu voltar para a tela, né? Beleza. Então, stamp, que foi o que a gente já viu de dados, fica mais fácil de vocês visualizarem o format. Então, vamos colocar agora aqui formatar. Vamos colocar que a gente não quer naquele formato ali. A gente quer no formato só para ver os minutos. Vamos apertei o Enter sem querer, gente, mas tem que colocar, né, texto, a gente já viu, a gente tem que escrever entre. E aí ele deu esse formato esquisito aqui, porque ele transforma tudo em tempo, né, assim, tudo em numeral. E aí, se você quiser trocar direitinho, você pode vir aqui, ó, ele tem os customs, né, de tempo, e aí ele muda o padrão para você, mas você pode montar o padrão do jeito que você quiser. Então, vamos colocar, por exemplo, o que é mais comum da gente usar, que é dia a dia, dia a dia, mês, e aí o Y maiúsculo. Opa, deixa eu colocar. Ah, porque eu troquei o formato aqui também, né, gente? Então, deixa eu trocar aqui, voltar para o formato automático. Então, ele não aceitou colocar, provavelmente por conta dos Y aqui, ó. Então, vamos tirar. Ó, então, de mês, né, que a gente está aqui, você vê que ele, né, está com um formato todo diferente aqui, provavelmente porque eu fui trocando os dados aqui em cima. Então, até um detalhe importante, às vezes vocês podem achar que a carry está escrita errada, mas às vezes pode ser só o campo. Então, a primeira resposta foi a minha, quando eu estava criando o formulário, por isso que está diferente, e o resto todo mundo com o dia de hoje. Então, 11/4. E aí, igual eu falei, essa fórmula de todas, ela exige mais atenção, tem como formatar número, formatar data, tudo tem um padrãozinho, e aí, mesma coisa que eu estou repetindo, a gente não decora. Assim, é muita coisinha para, né, para tentar escrever e tudo mais, e aí o que eu recomendo é, precisou? Ah, preciso formatar uma data, né, e aí, sei lá, eu queria colocar aqui só um dia, né, e aí colocar assim, ó, vocês vão 3Ms, vira abreviação do mês. Então, assim, tem vários códigozinhos, e o ideal é você ir lá no site do ICU, ver como é que, né, é o padrão, ah, eu quero dia, quero mês, e aí você vai e monta o dado do jeito que, né, convir aí para a sua análise. Beleza por format, gente? Como estamos? Certinho? Temos 9 minutos. Vou mostrar o último e deixo talvez o sorte para algum Lunch and Learn. Esse daqui eu ia mostrar uma carry que é um pouco talvez mais avançada, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar ela. Eu marco depois um Lunch and Learn de meia horinha e explico para vocês essa carry mais complexa. Então, vamos terminar só com manipulações. Então, o que é manipular os dados? Vamos colocar dados aqui de novo. Vamos selecionar tudo. E aí, vamos supor que eu não queria trazer tudo ali da data. Eu queria trazer só o ano. E aí, dentro de manipulação, a gente pode fazer muita coisa. Deixa eu ver aqui. Ele não aceitou. Então, year de A, ele trouxe o ano do que é a coluna do timestamp. Tanto que ele coloca aqui, ó, year e informação. Outra coisa que você pode fazer aqui dentro é que você pode somar colunas. Então, vamos supor, se eu colocar D mais E aqui, ó, ele vai somar o número da escolha da sorte com o nível. Então, você pode fazer vários tipos de manipulação aqui dentro. Você pode somar, você pode colocar ano, pode colocar dia. Então, tá vendo? Ele tem várias opções de manipulações. E aí, assim, tem várias fórmulas ali dentro que você pode utilizar. E aí, mesma coisa, é mais ir na documentação, ninguém decora isso. É mais ir lá na documentação, ver o que precisa e fazer o cálculo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que eu queria o now, que é o dia de hoje, menos a resposta do A. É que ele não deixou performar, porque tem resposta parece que não é número, vamos colocar só o now para a gente ver. Então, ele trouxe a data de hoje,
Vamos tentar fazer aqui para ver qual o erro que ele vai gerar. Só para a gente ver. Às vezes é bom forçar o erro também, tá, gente? Então, can't perform the function differential values not numbers. Ó. Então, ele está considerando... É bom acontecer isso para vocês verem aquilo do array. Então, tá vendo? Alguma coisa no A não está deixando a gente fazer porque ele não está interpretando como um número. Vamos ver se é os nulos. Então, a gente tentou aquela hora. Pelo jeito não, porque ele já deu o erro ali. Mesmo assim ele não considerou, então isso é uma coisa que às vezes vai precisar exigir tratamento mesmo dos dados, ver lá na tabela, voltar, encontrar o que pode estar dando de errado. Então, é o trabalho da analista de dados, né, gente? É realmente ficar corrigindo. A maioria para quem é, né, dessa área, sabe que a maioria do tempo nosso é mais corrigindo coisa do que realmente, às vezes, criando dashboard e tudo mais. Então, é um trabalhinho de longo prazo mesmo, de ir achando a fórmula que precisa, para o cálculo certo que você quer. Então, né, isso daqui é uma soma de informações. Vou deixar os 5 minutinhos para dúvida, alguma coisa que queira voltar, porque, igual eu falei, não vai dar tempo de 5 minutos a gente ver essa parte aqui. Faço ela depois e aí deixo 5 minutinhos para vocês. Gente, tem alguma dúvida? Quer voltar em alguma das cláusulas? Fica à vontade. Perguntas, Não. gente. Gente. Um de cada vez. Se todo mundo aprender de primeiro isso daqui... A apresentação foi muito bem explicativa, né? Isso que a gente não está com dúvida por enquanto. Pode falar, Carlos. Opa, é só uma dúvida que eu coloquei no chat, mas não foi respondida. A classe que você colocou com os formatos, qual que é o site? Que eu não peguei essa parte. Eu deixei... Deixa eu compartilhar a planilha com vocês em si, acho que vai ficar mais fácil. Mas, porque na primeira aba ali, né, eu deixei no cantinho aqui todas as documentações, o formulário, o ICU, Date Pattern, deixei tudo aqui bonitinho para vocês. E aí, deixa eu só dar um share aqui para vocês. E aí, quem estiver aqui na sala já... Está carregando aqui. Deixa eu só colocar como visualizador. Pronto, gente, mandei o link da tabela. Eu vi que tinha alguma outra perguntinha ali, deixa eu ver, eu consigo fazer uma carry sem os cabeçalhos das colunas? Consegue. Tem tempo? Deixa eu mostrar ali para você. Vamos pegar alguma do final ali para não atrapalhar o que a gente já fez. Então, sem o cabeçalho, né? Carry, colocar dados, select BCD... Só que, em vez de, né, um ou zero, então, vamos colocar que a gente não tem cabeçalho. Então, o que acontece? Aqui ele trouxe, porque eu marquei aqui dados. Então, ele está trazendo literalmente tudo, e dentre eles está o cabeçalho. Então, normalmente, o que você pode fazer? Vou colocar um intervalo aqui, ó, só que eu vou colocar pulando a primeira. E aí ele vai tirar o cabeçalho. Questão do zero. E aí, você pode fazer. E aí, outro jeito também, que é prático, que às vezes a gente precisa de fazer um resultado, vamos colocar aqui a média só do D, para ter um valor. Então, ele deu a média e o valor. Só que às vezes a gente quer só o valor, porque a gente só quer um número que vai aparecer num dash e tudo mais. Aí é um macetezinho, vou deixar até salvo para vocês. A gente coloca o label, que foi aquilo que vocês já viram, para trocar o nome, só que eu vou deixar em branco. E aí ele vai trazer só o valor, porque ele tirou o nome do cabeçalho. Deu para entender? Isso daqui talvez foi meio esquisito, né? É mais macetezinhos do dia a dia, mas é um bom jeito de você tirar o nome do cabeçalho. Respondeu a pergunta? Foi o João, né, que perguntou? Deixa eu ver. Respondeu. João, respondeu sim, muito obrigado. Nada. E aí, questão de tirar cabeçalho, tirar número, assim, é igual que eu fiz ali, às vezes você vai precisar trocar o intervalo, mas, né, tem muita coisa fazendo o carry, igual eu falei, vou marcar o Lunch and Learn, e aí lá eu mostro coisas talvez um pouco mais avançadas, porque você pode fazer uma carry de uma carry, você pode somar uma carry com outra carry, colocar uma em cima da outra, então, deixo isso para um Lunch and Learn, que aí a gente entra no nível mais avançado, porque quem tiver aqui também já vai ter pegado a base, e aí lá a gente já continua, né, seguindo, a gente não precisa recapitular isso daqui. Beleza, gente? Então,
É isso. Se vocês tiverem dúvida também, igual eu falei, é uma fórmula mais complexa. Me chama, se inscreveu. Ah, Renan, deu algum erro na minha carry aqui, me ajuda. Eu mostro, vou lá rapidinho, assim, né? Interpretar erro no começo é meio chatinho, mas vocês vão pegando o jeito com o tempo. E aí eu vou ajudando também, pode me chamar, pode mandar e-mail, que aí a gente vai construindo junto as carries até vocês acostumarem. Perfeito.